Bom, pessoal, esse é mais uma análise de artigo, aqui, artigo de nutrição. Meu nome é Gabriel Costa, eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica da FRJ e eu analiso artigo com o Caio Loureiro, que é estudante de nutrição na Unirio, e a gente sempre tem feito isso, já é o nosso terceiro artigo que a gente analisa em conjunto, formalmente, porque informalmente a gente vem fazendo isso há bastante tempo. Mas formalmente é o nosso terceiro. A gente tem disponibilizado o conteúdo num canal no YouTube, no caso no meu canal, que se chama Meta Bioestatística. E lá também tem outros conteúdos de análises estatísticas que eu realizo em cima da literatura e tudo mais. E, particularmente, esse artigo ele vai analisar a questão da distribuição de proteína ao longo do dia e o impacto dessa distribuição na hipertrofia muscular em homens saudáveis e que têm o hábito de praticar o treinamento resistido. Então, é um artigo recente, de 2020, publicado na The Journal of Nutrition. E é isso, tendo feito essa apresentação, introduzido o Caio, eu gostaria de passar a palavra para ele, para a gente começar a introduzir o artigo. E depois eu vou discutir também um pouco sobre metodologia, ele discute bastante sobre a parte mais teórica também, da literatura prévia, que é o que ele tem mais expertise, eu fico com a parte mais metodológica, e a gente vem se complementando nesse sentido. Então é isso, Caio, tá com você. Fechou. O Gabriel já me apresentou aí, eu sou o Caio, estudante de nutrição. Eu já vou passar então para falar um pouco sobre essa questão da ingestão proteica e da hipertrofia muscular ou composição corporal. A gente já tem bem estabelecido que o principal para você aumentar a massa muscular e para a composição corporal acaba sendo o treinamento resistido, né? Treinamento de força, principalmente, por ele estimular várias vias de síntese de proteínas. Só que a ingestão de proteínas também é muito importante. E dentro disso, a gente tem que o principal é a ingestão proteica total. E depois, com uma preocupação um pouco menor, seria a questão da distribuição proteica. Né? A gente já tinha alguns trabalhos comparando distribuições proteicas, por exemplo, em uma janela menor, né, que seria o caso do jejum intermitente, contra distribuições proteicas ao longo do dia. Muitos estudos avaliando também distribuição proteica, porém em pessoas que não treinam, né? Tem um trabalho até interessante que ele compara, se eu não me engano, uma ingestão de, se eu não me engano, são 30 gramas de proteína distribuídas em 3 refeições, ou uma distribuição onde você tem 15 gramas de proteína, 30 gramas de proteína e depois 45 gramas de proteína, ou seja, uma distribuição não igualitária durante o dia, e eles viram que essa distribuição igual acabou trazendo um resultado melhor. Agora, nesse estudo, eles utilizaram em participantes treinados, né? Aí já falando um pouco do desenho do estudo, na verdade, os participantes eles não eram treinados, né? A intervenção constitui um treino, né? Eles pegaram participantes que tinham pelo menos um ano que não estavam treinando e separaram em 2 grupos. Um grupo consumia uma ingestão de um high breakfast, né, um café da manhã com uma alta ingestão proteica, e outras 2 refeições, né, almoço e jantar, com ingestões proteicas altas também. E o outro grupo, ele ingeria pouca proteína no café da manhã, se eu não me engano era algo em torno de 10 gramas de proteína, consumia uma quantidade regular assim de proteína no lanche, se eu não me engano era em torno de 30 gramas, e no jantar ele consumia 55 gramas de proteína. Ou seja, o grupo de alta proteína no café da manhã consumia 3 refeições com uma boa quantidade de proteína, e o outro grupo ele consumia somente 2. E eles fizeram essa intervenção e verificaram o impacto na composição corporal. Eles mediram a composição corporal pelo DEXA, né, que mediu a massa magra dos indivíduos, e eles, a questão do controle dietético foi a partir de registros alimentares. Eles pediram para os participantes
tirarem fotos assim ao longo da semana da ingestão dele. Eles separaram em 2 dias de semana e 1 dia de final de semana, e a partir disso eles quantificaram, né, a ingestão alimentar durante toda a intervenção. Os participantes, só desce um pouquinho ali para a tabela de alimentação, só para mostrar para o pessoal a questão da ingestão total proteica. Aqui, o grupo de alto café da manhã, ele consumia em torno de 1,30 gramas por quilo ao final da intervenção e 1,23 no começo. E o grupo de pouca proteína consumia 1,27 no começo e 1,45 no final. Ou seja, o grupo com pouca proteína no café da manhã consumia um total proteico um pouco maior, mas bem semelhante, né? Enfim, a questão da calórica também, a gente pode ver que, embora não tenha sido significativo, o grupo com café da manhã mais alto consumia menos calorias do que o grupo com maior quantidade de proteína no café da manhã. Consumia uma quantidade de calorias menor do que o grupo com menos proteína no café da manhã, como vocês podem ver. E em relação aos resultados, né? Eles encontraram um leve aumento na questão da massa magra. Foi uma diferença de 0,73 quilos, que favoreceu o grupo com alta proteína no café da manhã, ou seja, o grupo que teve uma distribuição proteica mais semelhante durante o dia, enquanto que o outro grupo ele teve um resultado pior assim na composição corporal. E se a gente for ver em parâmetros de força, que também foi uma coisa que eu não mencionei, mas eles também mediram por teste de 1RM e por volume total de treinamento, eles viram que o grupo que consumiu a distribuição proteica maior, ele teve uma tendência de aumento, porém não foi significativa, né, com exceção da cadeira extensora, né, da leg extension. E então foi basicamente isso. O único resultado que eles destacaram foi esse aumento da massa magra. Para resumir, né, mais ou menos o que você falou, teve uma tendência de aumento, né, aqui, porque a gente consegue ver pelo gráfico, teve uma tendência de aumento realmente, e realmente nenhuma delas foi significativa. Essa aqui teve uma tendência a ser, né, mas não foi, de 0,069. Então, a gente tem essa tendência de ser significativo somente no leg extension, mas a gente vê que existe uma tendência de aumento em todos os outros. Em todos os outros você vê de forma consistente que o grupo que consumiu mais proteína no café da manhã, certo? Ele tem aqui um pouquinho mais de força do que o grupo que consumiu menos proteína no café da manhã e consumiu mais durante a noite. Então, assim, para resumir também o que o Caio falou, esse estudo, o que a gente consegue tirar dele é que, pelo que parece, deixa eu voltar ali, apesar da diferença ser pequena entre os dois grupos, de 0. Quanto, Caio, que você falou? 0,73, não foi 73. Isso? Então, o grupo que consumiu mais proteína no café da manhã, ele teve ele teve mais 0,73 de massa de massa magra. Massa magra, certo, Caio? Isso, foi 0,73 de massa magra total, e eles também mediram massa magra apendicular. Que é basicamente a massa magra da perna e do braço, e exclui o conteúdo de massa magra das vísceras. Então, o que a apendicular está aqui, né? A apendicular, a diferença enfim, não tem diferença, né? Porque 1,14 para 1,14, quase o mesmo desvio padrão. Não teve diferença para a apendicular. Continua aí sobre a apendicular. Então, como a massa apendicular ela exclui as vísceras, né? E a gente não viu diferença nesse segmento, porém vimos uma diferença na quantidade de massa magra total, pressupõe-se que essa massa magra ela tenha vindo do tronco. Então, a gente tem a questão da musculatura do peitoral, né, que é
um exemplo de musculatura do tronco, porém também existe massa magra em alguns órgãos, alguns tecidos. Não tem como a gente afirmar que foi de órgão e tecido e não de massa muscular, mas é uma questão assim, de acordo com as medidas e o que eles demonstraram. E não tem como também a gente saber se essa pequena diferença foi massa muscular mesmo ou retenção, ou água, né? A questão da massa magra, né, ser diferente de massa muscular, tem essa questão mesmo do DEXA, e o próprio erro aleatório do DEXA, né, que geralmente em torno de 3 a 5%, né, como a gente viu uma pequena diferença só nessa variação de aumento de massa magra, pode ter sido alguma coisa relacionada a erro de medida também. É uma possibilidade. Uhum. Esse resultado de massa magra, a total, ele também tem uma tendência a ser significativo, mas ele não é. Ele é um P de 0,056, é quase menor do que 0,05, mas não é. E aí, bom, para resumir, o que a gente está falando parece que o grupo que consumiu mais proteína no café da manhã, que consequentemente teve uma ingestão de proteína, mesmo que tenha sido, mesmo que ambos os grupos tenham consumido a mesma quantidade de calorias, de proteína, perdão, aqui você vê que não tem uma diferença significativa de consumo total proteico entre os dois grupos, mas o grupo que consumiu mais proteína no café da manhã, ele tende a ter um fracionamento mais igualitário de proteínas ao longo do dia, certo, Caio? Do que o grupo que consumiu a proteína baixa no café da manhã. Aqui, quem consome baixo no café da manhã consome uma quantidade muito, muito alta de proteína no jantar. Então, você tem uma concentração maior de proteína durante a noite. Então, parece que, na verdade, não é somente o efeito do timing, né, Caio, mas também o efeito de você ter essa distribuição igualitária de proteínas ao longo do dia e isso está relacionado, pelo menos nesse estudo, com uma tendência de aumento de força no grupo, né, que teve uma distribuição proteica mais igualitária, e também pode ser que tenha assim uma relaçãozinha de aumento de massa muscular, mesmo levando em conta a questão de ser separação da massa magra ser separada entre retenção hídrica e água, né, propriamente, ou massa muscular propriamente, porque a ingestão hídrica não foi controlada no estudo, certo? Como você bem tinha falado para mim, né, a gente tinha bem discutido isso antes de gravar o vídeo, eu lembro de você falando para mim, e parece que não tem, e parece que pode ser que essa massa muscular tenha vindo do tronco, certo? Apesar do treino ter sido full body, ter sido, enfim, um treino realizado em todo... É um treino full body, né? Um treino, traduzindo isso para o português, fica como, Caio? O treino do... corpo inteiro, né? Um treino... de todos os grupos musculares. Então a gente tem isso, né? Parece corroborando certa literatura prévia, como o Caio bem mencionou, certo? Que você falou aí bem no início, né, Caio? Que você ter uma distribuição mais igualitária de proteína, e aqui é importante a gente falar que os caras que tinham essa distribuição mais igualitária, que consequentemente eram os caras que consumiam proteína mais no café da manhã, eles treinavam à tarde, enquanto que os caras que comiam mais durante a noite, eles treinavam que horas, Caio? Eles treinavam mais cedo, não era isso? Porque o que o estudo encontrou, né? O que eles mostraram foi que as pessoas que consumiam café da manhã com alta quantidade de proteína, eles geralmente preferiam treinar à noite. E as pessoas que consumiam café da manhã com menos proteína, eles treinavam mais na parte da manhã. Então a gente também pode entender que talvez esse prejuízo no efeito da composição corporal, da massa muscular,
foi porque essas pessoas eles treinavam musculação sem ter uma boa disponibilidade de aminoácidos durante o treino, né? Justamente porque o café da manhã deles é muito pobre em proteína, né? E uma coisa que é interessante também falar é que o estudo que eu falei antes foi um estudo que não avaliou o efeito concomitante ao treinamento. Foi pessoas que eram sedentárias e que a ingestão proteica não tinha nenhum componente de treinamento. E também assim, as evidências anteriores elas são um pouco contraditórias, porque a gente vê que alguns estudos com jejum intermitente, eles mostram, pelo menos em relação à retenção de massa magra, que você fazer refeições mais concentradas, né, em uma janela de 8 horas, acabou não impactando negativamente no ganho de massa muscular. No caso, era retenção de massa magra e não ganho de massa magra, não era uma dieta hipercalórica, no caso. É para retenção, né? Mas era uma questão, assim, ainda não tem tanto dado assim na literatura com pessoas que treinam, avaliando estudos bem controlados, avaliando essa questão da ingestão proteica. Então, esse estudo foi um dos primeiros assim que eu tenho lido com um maior controle, embora ele ainda tenha algumas questões, né? Por exemplo, a gente, como eu falei anteriormente, a ingestão proteica total parece ser o mais importante. E a gente tem na literatura que uma faixa de 1,6 a 2,2 gramas quilo seria mais ou menos o ideal para você maximizar essa resposta. Uhum. Em ambos os grupos, eles não estavam atingindo esse mínimo, né, para maximizar a resposta do treinamento. É verdade. Então, potencialmente, se a gente utilizasse 2 grupos ingerindo uma alta quantidade de proteína, né, no caso do estudo do jejum intermitente que eu falei, eles utilizaram 1,6 ou acima, acho que foi 1,8 de grama quilo de proteína e não viram diferença, né? Então pode ser essa questão também. Aqui está bem abaixo, né? Aqui é 1,23 grama quilo. Mas e aí 1,30, 1,27. Aqui até o grupo que consumiu menos no café da manhã, ou seja, que teve uma distribuição menos igualitária de proteínas, ele até tinha mais grama quilo, né? Um pouquinho a mais do que o grupo que consumiu de forma mais igualitária. Perdão. E mesmo assim parece, né? Pelo resultado do DEXA, parece que o timing, ou você ter uma maior o melhor fracionamento. Maior porcionamento, distribuir a proteína de forma mais fracionada pode ser interessante realmente para você ter constante aumento, né, de aminoácidos na corrente sanguínea, e isso ser importante para você gerar o estímulo, principalmente um estímulo positivo no momento do treinamento. Tinha uma coisa que eu queria falar, e parece que isso corrobora com, aqui falando um pouquinho da análise estatística, porque eles fizeram análise estatística até com base, eles fizeram o cálculo de tamanho da amostra com base num estudo prévio. E esse estudo prévio, vou sair do modo apresentação aqui rapidinho, esse estudo prévio é um estudo de 2006, vou voltar aqui para o modo tela cheia, é um estudo de 2006 que mostra justamente que é um estudo em bodybuilders, né, Caio? E que controlou a dieta, que usou, e que na verdade não viu dieta, mas deu um suplemento, né, de 40 gramas de whey, 43 gramas de carboidrato, pouquinho aqui lipídio e 7 gramas de creatina. Mas nos 2 grupos, né, separou em 2 grupos de bodybuilders, só que um grupo, ele consumiu esse suplemento antes e após o treino, e o outro grupo, ele consumiu esse suplemento de manhã e de noite, ou seja, em períodos longe do treinamento, porque o treinamento desses caras, ele foi feito entre 3 horas da tarde e 6 horas da noite. E aqui a gente vê que os caras por esse gráfico aqui, a gente vê que os caras que tiveram uma maior disponibilidade de proteína durante o próximo horário do treino, eles também, pelo DEXA, eles também têm um aumento maior um aumento maior em relação ao outro grupo, que teve menos
que consumiu essa proteína de forma mais distante no treino, mesmo tendo todo o resto da dieta controlada. A gente tem que lembrar que são bodybuilders. O grupo que teve aqui mais próximo, que consumiu a proteína de forma mais próxima ao treino, também teve um ganho interessante, teve um ganho maior de massa muscular. E aqui nesse estudo, o interessante também é que eles verificam aumento de força, né, aumento de um RM, no deadlift, né, que é o levantamento terra, no agachamento e no supino. E eles encontram, de forma muito importante, eles encontram um aumento, aí aqui sim, né, por biópsia, né, eles tiram uma um pedaço seccional, né, uma secção do músculo, e aqui eles verificam que aí sim, com um método extremamente, enfim, seria o método padrão ouro, Caio, esse daqui? Sim, né? Sim, a biópsia, a área de secção biópsia, né? Então aqui eles veem que você tem um aumento, quando você tem o grupo que teve maior disponibilidade de aminoácidos próximo ao treino, ele teve realmente maior ganho de massa magra. Perdão, de massa muscular. Massa magra não, de massa muscular. Então a gente tem esse resultado meio que, a gente tem uma priori, né, a gente tem uma probabilidade a priori alta de que realmente você ter uma maior, alta não, mas você tem uma probabilidade a priori interessante aqui desse estudo que foi bastante controlado. Você vê aqui que os caras não tinha diferença na dieta dos caras para energia, carboidrato e proteína, tá? E eles tiveram maior ganho de massa magra, maior ganho de força e maior ganho do músculo propriamente, né? Da área seccional do músculo, quando você tinha essa disponibilidade de aminoácidos mais próximo durante o treino. Então a gente pode, assim, inferir realmente que a gente tem certos dados que corroboram na literatura que esse resultado aqui, apesar dele ser DEXA e ter essa questão do erro, ter essa questão de ter a água, que eles não controlaram a ingesta hídrica entre os dois grupos, a gente tem aqui um estudo prévio que mostrou que você ter uma concentração de aminoácidos ali mais próximo do treino causa também um aumento de músculo propriamente, certo? Tá, então a gente tem... esse seria o resumão, né? Isso seria o resumão. Agora a gente tem mais algumas coisas aqui a discutir. Vamos falar um pouquinho sobre o que agora, Caio? Quer complementar alguma coisa? Só falar da questão da mensuração. Geralmente os estudos eles dão um detalhamento um pouco maior na hora de explicar como é que foi a aferição pelo DEXA. Nesse daí eles só falando que os caras foram medir em jejum. Só que ele não fala como é que foi a questão do controle hídrico. E, assim, levando em consideração a pequena variação de massa magra, levando em consideração essa questão de que pode ter sido algum tipo de questão do órgão, assim, porque a variação que a gente viu foi no tronco, e o próprio erro aleatório, né, percentual de erro aleatório do DEXA, eu acho que são fatores que acabam meio que fazendo a gente duvidar um pouco dos resultados. Porém, como você disse, já teve um estudo anterior corroborando, o outro estudo ele foi realmente muito bem controlado, ele teve uma ingestão proteica, se eu não me engano, em torno de 2 gramas quilo, utilizaram biópsia, e já dá essa ideia para a gente de que quando a gente pensa em timing, o principal é a ingestão pré e pós, ou pelo menos próxima ao horário de treinamento. Perfeito. A gente tem aqui o desenho do estudo, né? Bom, 33 indivíduos começaram, e aí eles randomizaram, né? Porque é um ensaio clínico randomizado, e é um experimento, né? Um estudo experimental. E aí eles terminaram com 17 pessoas no grupo que consumiu maior proteína durante o café da manhã e 16 que consumiu mais durante a noite. Só que aí teve dropout, teve pessoas que, enfim, tiveram dificuldade de consumir as refeições, pacientes que passaram por cirurgia e tal, então eles terminaram com 12 pessoas no grupo alto café da manhã
e 14 pessoas no grupo proteína baixa no café da manhã. E esse estudo durou 12 semanas, certo? Esse estudo ele durou 12 semanas. Aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes disso. A gente já falou sobre a questão da dieta. Aqui, falando sobre o desenho do estudo, a gente já falou. O que eles consideravam como uma refeição, uma refeição alta, um café da manhã alto em proteína, né? É um café da manhã para você atingir mais do que 0,24 grama quilo de proteína por peso corporal. E aqui no jantar, isso, e aqui, e no grupo low breakfast, que consumiu baixo no café da manhã, ele atingia esse ponto de corte no jantar e no almoço. Mais no jantar, né? O jantar dele, a gente viu que o jantar dele ali foi 55 no final do estudo, 55 gramas Isso. em média. E 55, 55, né? Cadê o dado aqui? Me perdi agora. 55,4. Aqui, 55,4. Então, assim, né, você tem uma concentração muito maior de proteína durante a noite nesses caras. Bom, fala isso, vai falando. Só para complementar, para controlar isso, o que eles fizeram foi, eles deram um café da manhã para os participantes, né? E eles deram um café da manhã com whey protein para o grupo que ia consumir mais proteína de manhã, e no grupo que ia consumir menos proteína de manhã, eles falaram para os participantes tomar whey protein de noite. Por isso que essa ingestão de proteína ficou maior no jantar. Entendi. Uhum. É uma intervenção simples de fazer, né? Uhum. E aí, bom, falando sobre... Realmente, né, não eram indivíduos, como você falou, né, eles não tinham hábito eles não tinham treinamento resistido prévio, como você bem disse. Isso aqui tudo a gente já falou, e aí falar um pouquinho agora sobre as análises estatísticas. Eu já falei aqui sobre a questão do cálculo de poder, né, que é o cálculo de tamanho da amostra, e eles utilizaram aquele estudo que eu mostrei antes aqui nos bodybuilders para estimar o efeito, e eles viram que precisavam de 3 indivíduos em cada grupo, em cada braço do estudo, e eles tiveram quase isso, 12 e 14, para detectar o efeito que eles queriam, usando aqui um teste estatístico bicaudal. E também, eles, para recrutar inicialmente, eles tentaram atingir 16, né, que foi o que eles fizeram realmente, 16 em cada grupo, porque eles esperavam um dropout de 20%. Aqui, então, aqui no final, eles foram felizes aqui no cálculo de poder, pelo menos aqui no N deles. Pelo menos no N deles. E aqui os testes estatísticos, na verdade, eles fazem a nova de medidas repetidas, que você vai ter resultado para o valor da intervenção, o valor do tempo e da interação tempo-grupo. E aí os ANOVAs, para cada desfecho, ou seja, de força, de massa magra perpendicular, massa magra total, para cada desfecho que dava significativo da interação tempo-grupo, eles faziam testes pós-hoc, testes T independentes para ver qual era, de fato, o resultado que dava estatisticamente significativo. Então, foi basicamente isso. Aqui a gente consegue explicar melhor na tabela. A gente vê que eles não examinaram isso para os parâmetros de força, porque aqui a gente tem aqui bem no ANOVA de medidas repetidas, aqui está o grupo alto em proteína do café da manhã e baixo em proteína do café da manhã, que consumiu mais durante a noite. A gente tem que nenhum deles dá valor significativo para o grupo, ou seja, o que isso quer dizer é que a intervenção não tem um efeito,
O tempo ele tem um efeito, isso é, todos eles tiveram uma tendência de aumento em relação ao pré contra o pós, e essa tendência se demonstrou maior no grupo que recebeu mais proteína no café da manhã, embora a gente não tenha nenhum efeito significativo para o tempo grupo. Então, meio que é só realmente o efeito do tempo que está acontecendo, não é o grupo, ele não tem um efeito quase ali no lag extension, quase, mas em nenhum de todos os outros isso acontece. Isso dá para a gente ver também por esses p-valores aqui da interação tempo-grupo, tá? Que seria o equivalente a pegar esses valores aqui, tirar as diferenças e rodar uma nova, e aí ele daria o efeito do grupo aqui, a gente conseguiria ver os p-valores para o grupo. O p-valor para o grupo do ANOVA das diferenças é o p-valor da interação tempo-grupo para o ANOVA de medidas repetidas. Então, aqui a gente consegue ver justamente o que ele fala aqui, os que a gente deve investigar posteriormente. Em casos de interações significativas tempo-grupo, no ANOVA de medidas repetidas, a gente vai fazer testes pós-hoc para ver quem é que realmente diferiu de quem. Aqui a gente tem que nenhum, para força, né? Nenhum diferiu, por isso que ele também não faz aqui, ele não faz esses testes pós-hoc, que na verdade são testes T, de comparação entre médias, ele faria um teste T para comparar a média aqui no lag curve, né, que é... O que é isso aqui mesmo, Caio, a tradução disso? Seria meio que a mesa flexora, que é mesa flexora, né? A o média trabalho posterior de coxa. A média aqui da mesa flexora contra a média da mesa flexora no grupo baixo café da manhã. Então, ele faria uma comparação entre médias em cada um dos desfechos. E, na verdade, aqui a gente tem cadeira flexora é um desfecho, leg extension é outro desfecho, flexão de braço, né, a rosca, né, propriamente. A rosca é outro desfecho, a remada é outro desfecho e o supino é outro desfecho. Só que ele não faz aqui essas comparações entre médias de cada teste T, porque não tem diferença significativa tempo-grupo, tá? O que tem diferença significativa tempo-grupo é quase aqui o total, a massa magra total medida por DEXA, ela quase tem efeito significativo tempo-grupo, e aí eles foram fazer uma comparação individual para ver se realmente dava, e ela dá uma tendência, né? Ele dá aqui um de 0,056. Ele é quase significativo, mas acaba não sendo. Então, não pensando muito no ponto de corte aqui do 0,05, né, olhando mais para o tamanho de efeito, que no caso seria aqui a diferença, né, do grupo, a diferença de massa magra propriamente entre o grupo que recebeu alta proteína no café da manhã e baixa proteína no café da manhã, a gente tem uma diferença favorecendo alta proteína no café da manhã de 0,73. Isso seria olhar o tamanho de efeito, a diferença entre os grupos nesse caso, e não somente o valor de P, que aqui está quase cruzando o limiar de significância. Gabriel, uma dúvida que eu acho até interessante você comentar. Nesse caso, seria bom eles utilizarem o teste Bonferroni para ajustar para múltiplas comparações, ou nesse caso não tem nada a ver? Aqui a questão do Bonferroni é que ele ia ser muito conservador. Ele ia corrigir, ele ia hipercorrigir. O estudo, se a gente for ver o estudo, tá? Se a gente for ver os p-valores do estudo, a gente já tem aqui que, na verdade, apesar dele concluir aqui, deixa eu ir lá. Apesar dele concluir aqui que o grupo High Breakfast, né, que teve uma distribuição proteica mais igualitária,
que teve uma distribuição proteica mais igualitária entre os diferentes períodos do dia é mais efetivo do que consumir mais proteína durante a noite e, consequentemente, ter uma distribuição menos igualitária, apesar dele concluir isso daqui no abstract dele, a gente não vê nenhum valor de P aqui cruzando, pelo menos aqui os que interessam a ele, que são as interações tempo-grupo, nenhum valor de P cruzando o limiar de significância, tá? Então, se ele utilizasse a correção de Bonferroni, ele ia ver, tipo, ou ele ia abaixar o alfa dele, que costuma ser de 0,05, ele não especifica aqui nas análises estatísticas qual foi o alfa dele, mas por convenção, eu imagino aqui, foi de 0,05, ele especifica assim. Então a correção de Bonferroni não mudaria muita coisa aqui nesse cenário, porque ele já não acha nada, ele não encontra nada abaixo de 0,05. No máximo, o que a correção de Bonferroni faria aqui seria ou a correção de Bonferroni, ou ela abaixa o alfa e mantém os p-valores iguais, ou ela multiplica os p-valores e mantém o alfa, ela multiplica os p-valores pelo número de comparações, se não me engano, tá? E mantém o alfa constante. Então, não ia mudar em nada aqui, porque ele já não acha nada. Ele quase acha para massa magra total, mas ele acaba não achando, tá? Mas assim, pensando, o teste Bonferroni, ele não seria uma medida que eles deveriam já estabelecer a priori, né? Porque você está dizendo isso com base nessa análise a posteriori. Só que você acha que é interessante o estudo mesmo, nesse caso eles não encontraram nada, mas é interessante eles botarem a priori esse teste? Eu acho que, assim, num estudo científico, o que tem que ser feito precisa de um cálculo de poder antes no estudo, precisa de um cálculo do tamanho da amostra. Para isso, você tem que especificar qual é o teu desfecho primário, qual vai ser o teu desfecho primário no estudo, que no caso deles foi massa magra total, tá? Qual vai ser o teu desfecho primário? Esse resultado é o resultado principal do estudo. Ele não tá passível de ter problemas de múltiplas comparações, que aí seria o adequado para a gente fazer o ajuste de Bonferroni. Então, se esse pré-registro ele foi feito adequado, se você disse antes do estudo, a priori, como você bem falou, Caio, se a gente disse a priori no estudo qual era o desfecho primário e partiu disso e mensurou ele da forma como você disse que ia mensurar e tudo mais, ou seja, o mesmo tempo, mesmo número de semanas, da mesma forma, se você especificou que ia mensurar por DEXA, você mensurou por DEXA, você não mensurou por outra coisa. Se você disse que ia ver em quilos, você vai ver em quilos, você não vai ver em outra medida, tá? Então, se você especificou certinho antes, você tem um desfecho primário e aquele é o resultado principal do teu estudo. Ele não tá passível de múltiplas comparações. O que estão passíveis de múltiplas comparações seriam mais os outros resultados do estudo, que são os desfechos secundários. Esses desfechos secundários, por si só, eles já precisam ser interpretados com uma cautela um pouco maior, porque eles justamente são desfechos secundários do estudo, eles não são o desfecho principal. Então, eu acredito que aqui a correção de Bonferroni ela ia ser muito conservadora. Eu tinha uma ideia prévia de que tinha um problema muito grande num ensaio clínico como esse, a gente ter vários p-valores e esses problemas de múltiplas comparações. Hoje em dia, eu acho que a gente tem um problema de múltiplas comparações se ele ocorrer no desfecho primário, mas nos desfechos secundários, um pouco menos. Porque os desfechos secundários, eles precisam ser analisados de forma mais exploratória, de uma maneira geral. Porque não é o objetivo principal do estudo. O objetivo principal do estudo aqui é ver massa magra total, tá? E não parâmetros de força. Eles acabam mensurando parâmetros de força, que são desfechos secundários, porque os caras estavam lá treinando e tal, e é interessante a gente medir isso, tá? Mas a gente nem sabe, por exemplo, se eles tinham... a gente pressupõe, tá, que eles tinham também um tamanho amostral adequado para verificar a diferença nesses desfechos aqui de força, tá?
Mas a gente de fato não sabe. Então, o que importa num estudo como esse é a gente ter um desfecho primário bem especificado, ter um cálculo de tamanho amostral bem especificado para verificar o resultado desse desfecho primário. Os outros desfechos, por mais que a gente possa ter sim neles um problema de múltiplas comparações, em alguns deles e não todos, se a gente fizer a correção de Bonferroni, a gente pode ficar muito conservador no que a gente encontra. E parecem ser efeitos consistentes, né? Porque a gente está medindo aqui, pô, os caras ganharam um pouquinho mais, não dá para ter certeza, mas um pouquinho mais de massa magra. Consequentemente, eles também tiveram um pouquinho mais de força. Enfim, são coisas assim mais ou menos consistentes. Talvez se a gente quando a gente faz uma hipercorreção, quando a gente faz uma correção como essa de Bonferroni, que ela é extremamente conservadora, pode ser que a gente comece a perder coisas no estudo. E talvez, assim, a correção de Bonferroni, ela seria mais interessante se ele tivesse vários desfechos primários e se ele medisse esse desfecho primário de várias formas diferentes, ou se fosse um estudo observacional que a gente não tem um desfecho primário e são várias comparações, tá? Então são coisas a se pensar. Essa questão da correção de Bonferroni, eu confesso que no contexto do ensaio clínico, hoje, a minha opinião atual é que eu sou um pouco menos criterioso em relação a isso, porque principalmente se você está identificando desfechos que têm mais ou menos uma lógica um com o outro, que é aumento de massa magra, aumento de força, né? Tem uma lógicazinha um com o outro, não é tipo, eu estou medindo, sei lá, não é uma coisa assim, eu decidi aqui do nada medir citocinas pró-inflamatórias, entendeu? Tipo, uma coisa nada a ver. Decidi do nada medir a fome dos indivíduos, entendeu? Então a gente vai tendo meio que essa racionalidade das coisas que vão acontecendo. Então a gente tem que olhar também, não somente interpretar as estatísticas é importante, os p-valores e tal, mas a racionalidade dos desfechos, né? A racionalidade dos objetivos do estudo. Os p-valores, eles são importantes, mas mais importante ainda, claro, é você, enfim, fazer essa análise aqui do tamanho de efeito, né? Não, aqui a gente tem quase um P significativo aqui. Qual é a diferença de um P de 0,056 para um P de 0,049? Eu não sei. Assim, esse ponto de corte, ele é muito arbitrário. Ele existe para a gente tomar uma decisão. Porque, no fundo, a gente tem que tomar uma decisão. Mas as nossas decisões estão frequentemente pautadas em incerteza. Tanto é que a gente tem aqui uma média, um desvio padrão. Existem indivíduos, se a gente for ver aqui no gráfico, cadê? O gráfico de massa. Tem caras que perdem. Massa, tanto massa magra total, as bolinhas cada um é um indivíduo, né? Tem caras que perdem aqui, os caras que não ganham quase nada, e tem até um cara aqui no grupo massa, no grupo, tem um cara aqui no grupo low breakfast que até perde massa muscular, massa magra total, e um cara aqui no grupo high breakfast que até perde massa pendicular. Então, assim, a gente tem esse cutoff de 0,05 para a gente tomar decisões com base em médias, mas as nossas decisões são frequentemente baseadas em incerteza, e por isso eu acho interessante a gente interpretar os tamanhos de efeito do estudo. Ele dá aqui a diferença, né? A gente consegue calcular a diferença aqui nesse caso, mas seria interessante se ele tivesse realmente dado essa diferença para a gente com um erro padrão, com um intervalo de confiança da diferença que ele não dá. A gente precisa calcular aqui na mão, a gente precisa vir aqui diminuir 2,50 de 1,77 para saber a diferença que ele encontrou. Ele não dá isso, nem para os outros desfechos dele, ele só dá realmente aqui os p-valores, né? Ele não dá aqui realmente as diferenças e os intervalos de confiança. Ele até dá os valores de médios de desvio padrão, mas ele não dá as diferenças, que seriam os tamanhos de efeito, que seria o mais interessante da gente, por exemplo, se a gente quisesse conduzir um estudo futuro para investigar a mesma questão. A gente teria que vir aqui
e estimar mais ou menos qual que foi a diferença, porque ele não dá qual foi exatamente o tamanho da diferença. Ele dá as médias e os desvios padrão, mas ele não dá uma diferença entre os grupos e um intervalo de confiança em cima dessa diferença, que seriam valores mais informativos. Eu acho que eu até me perdi aqui na minha explicação, mas... Não, mas eu entendi bem, sim. Mas a questão do Bonferroni, a questão do Bonferroni é que eu acho que ele perderia muita coisa aqui, resumindo a ópera, eu acho que ele perderia muita coisa. Enfim. Você vê aqui que tem interação tempo-grupo para a proteína. Justamente porque você tem uma diminuição. O que é a interação tempo-grupo? O que é essa interação tempo-grupo? Quer dizer que num grupo diminui e no outro grupo aumenta. É exatamente essa interação tempo-grupo Perdão. É exatamente isso que eu tenho até uma postagem no Instagram explicando, né? A nova de medidas repetidas. Até no canal do YouTube eu faço isso também. Como que é o p-valor para a interação tempo-grupo? Como que você torna ele significativo? Isso quer dizer que esse cara aqui, ele diminui, esse cara aqui aumenta, mas a diminuição é mais drástica do que o aumento no outro grupo. Esse cara aqui, ele diminui, mas ele cai pela metade. Esse cara aqui, ele aumenta, mas ele não aumenta o dobro. Então, isso aqui quer dizer que um está diminuindo a metade e o outro está aumentando um pouquinho menos do dobro. Então, isso aqui, quando a gente tem coisas que ao longo do tempo se comportam de forma diferente, porque você tem aqui duas medições, você tem dois grupos e duas medições, um no baseline para cada grupo e um na 12ª semana para cada grupo, então você tem dois pontinhos no gráfico que um vai para baixo e o outro vai para cima. Só que o que vai para baixo, ele vai muito mais para baixo do que o que vai para cima. Ele vai, enfim, ele desce muito mais do que o outro sobe. Então, por isso que dá significativo para essa interação tempo-grupo. É o que ele está demonstrando aqui. E contando esse efeito, a gente tem também um efeito do grupo propriamente. Ou seja, a proteína, de fato, após levar em consideração o efeito do tempo, o efeito da interação tempo-grupo, o efeito do grupo ainda é significativo. Ou seja, a gente ainda tem além disso, a gente ainda tem uma diferença de médias entre os dois grupos ao longo do tempo. Porque, afinal das contas, 15,5 é maior do que 3,6 e 22,6 é bem maior do que 7,68. Top. São os únicos P significativos que ele encontra no estudo, que são para proteína durante o café da manhã e proteína durante o jantar, que é justamente o que ele mexe. É justamente o que ele mexe no estudo. Todo o resto, ele não acha nada. E mesmo assim, ele conclui que parece que a proteína mais alta no café da manhã é mais efetiva do que durante a janta. Ele até pode concluir, porque se a gente não olhar para o 0,05, se a gente não olhar para o 0,05 com tanta criteriosidade, assim, nossa, não cruzou 0,05, então ele não poderia falar isso. Ele até pode falar isso porque tem uma diferença aqui, de massa magra total de 0,73. Tem uma diferença. O que consumiu mais no café da manhã tem uma diferença, sim. Ele é favorecido um pouquinho, realmente. Mesmo que a gente tenha essa limitação do DEX aí, que o Caio bem explicou e tudo mais. E a força também parece ter um aumento constante, mas ele até pode falar isso, assim, não ser tão criterioso assim em relação com a significância estatística. Mas a gente tem aqui que realmente, em relação ao p-valor, nada dele
cruza o ponto de corte 0,05, além do que ele mexe, que é a proteína no café da manhã e a proteína na janta. As outras coisas que dão significativas aqui do ANOVA de medidas repetidas, mas é o efeito do tempo. Isso quer dizer que o quê? Que as coisas elas estão modificando ao longo do tempo. Tipo, os caras passaram a consumir mais proteína, ou os caras passaram a consumir menos proteína, mas ele não, isso é esperado, né? Porque você está dando uma intervenção, você espera que os caras enfim, eles modifiquem as coisas ao longo do tempo. Pelo que eu entendi, essa conclusão que eles chegaram foi porque eles encontraram um tamanho de efeito que eles disseram que seria forte, né? Então, sim, isso. Esse 0,73, eles fizeram, né, a análise de poder e eles encontraram que esse 0,73 representava um tamanho de efeito forte, por isso que eles informaram que teve esse efeito. Sim. Pois é. Apesar dele não cruzar dele não cruzar a significância, mas olhando para o tamanho de efeito, que acaba sendo uma medida mais, enfim, eu não interpretaria em Cohen, eu interpretaria realmente tirando a diferença entre os dois grupos e vendo o intervalo de confiança dessas diferenças, tá? É assim que eu mostraria esses dados. Ele decidiu mostrar só a média de ganho de um grupo com desvio padrão do mesmo grupo e a média de ganho do outro grupo com desvio padrão e gerar um valor de P. Eu teria feito realmente as diferenças e calculado o intervalo de confiança dessa diferença, né? Mas até porque esses valores de Cohen, eles são arbitrários, né? Ele seta aqui os valores de Cohen. No Cohen-D, realmente, no Cohen-D, a parada tu diz que é realmente alta, né? Aqui os Cohen-D, o pequeno é 0,3, médio é 0,5, largo é acima de 0,80 e muito largo, né, muito grande, é acima de 1,30. Ele acha de 0,79, não é isso? 0,73. E aí ele considera como um efeito médio, não é isso, Caio? Sim, foi 0,7. Só que, cara, se a gente for ver em valores totais, isso aqui, valores brutos, em indivíduos não treinados, cara, que eles começaram a fazer o treino, eles não realizavam um treinamento resistido e tal, um grupo ganhou, tipo, 0,73, 0,73, não é isso? 0,73 a mais em quilos, levando em conta o erro do Dexa, levando em conta que pode ser também um pouquinho de consumo de água, né? Enfim, de água propriamente, porque é massa magra e tem essa separação de massa muscular para água. Então, assim, será que realmente o Cohen's-D, você interpretar pelo Cohen's-D não é você, talvez, aí eu deixo um questionamento em aberto, que eu acabei de pensar sobre isso. Não é você, o legal aqui da nossa discussão, né, Caio, é que surge insight no momento, né? E eu acho que essa é a grande riqueza aqui das coisas que a gente faz, que não é uma apresentação tipo de congresso, que as pessoas vão lá e apresentam as coisas, e não tem reflexão nenhuma sobre o que está sendo falado. Aqui a gente começa a ter reflexões no momento, e isso é muito interessante para quem está assistindo, principalmente para quem está assistindo até esse momento aqui agora da gravação. Aqui, será que não é forçar um pouco a barra você falar que, cara, com uma diferença de 0,73, você forçar isso aqui para falar que é uma diferença grande? Pelo Cohen's-D, ele é. Agora, em números totais, 0,7, será que é tão grande assim? Não sei. Dá teu take aí, Caio. É a minha opinião. Já falei pra cacete. Então, foi aquilo que eu tinha te falado do percentual de erro de erro aleatório do Dexa, né? Como ele tem um percentual de 3 a 5%, 0,73 quilos poderia ter pego uma certa parte desse percentual de erro. Só que a gente também tem que entender que é complicado você utilizar um método como uma biópsia, um método como ressonância magnética. Então, por mais que o Dexa ele tenha suas limitações, a gente também não pode acabar ignorando completamente os resultados a partir dele e tendo essa ideia da literatura como um todo. Como você bem tinha falado, tem um estudo passado indicando o benefício de proteína, pelo menos
acerca do treinamento, né, pré versus pós, você ter um fornecimento de aminoácidos próximo ao treinamento e depois do treinamento é importante. E eu acho que também uma coisa que o estudo mostrou não foi nada completamente absurdo, assim. O que ele mostrou foi que 3 refeições bem distribuídas acabam trazendo um resultado maior do que duas, né? Uhum. Eu até, assim, a priori, eu esperava que fosse possivelmente um resultado maior. Era essa a minha expectativa. A minha grande questão em relação à distribuição proteica é se você teria um efeito superior quando a gente pensa em 3 refeições ao longo do dia contra 4 ou 5, entendeu? Essa é a minha grande dúvida. Uhum. Mas esse resultado de 3 ser superior a 2, eu acho bem factível, tendo em vista também que eles treinaram com uma baixa disponibilidade de aminoácido, né? Porque o grupo que comeu pouca proteína no café da manhã, a maior parte deles treinaram de manhã. Então, realmente, pode ter tido algum efeito nesse sentido. É plausível, né? É plausível É. ele concluir. Realmente, é plausível. Agora, eu concordo com você 100%, concordo com você 100%. Eu só acho realmente que falar que com um tamanho de efeito largo é forçar um pouco a barra. Sim, Você usar esse, enfim, sim, forçar sim. um pouquinho a barra. Ele poderia ter sido um pouquinho mais cético nos resultados dele. Mas, E uma coisa que é interessante falar pro pessoal é que a gente, o Gabriel, né, tentou replicar, né, o tamanho de efeito. Eu ainda não sei calcular essas coisas aí, mas a gente não estava conseguindo replicar esse tamanho de efeito depois numa análise. É uma coisa que até mandar uma mensagem para os autores, tentar perguntar como é que ele foi calculado, a gente vai porque fazer. que a gente não conseguiu ver o real tamanho de efeito. A gente vai mandar uma mensagem para eles e perguntar como é que eles calcularam esses tamanhos de efeito, tanto o da literatura prévia, 1,50, que eu fui no estudo anterior, tentei recalcular e não achei exatamente 1,50, tanto esse de 0,70 e poucos que eles acham aqui. Por isso que eu mantenho, eu mantenho tanto esse daqui, né, de 0,795. Eu não consegui reencontrar esse valor de corrigir, recalculando com base nos dados dele. Tanto vendo as diferenças e vendo o desvio padrão das diferenças, quanto indo nos valores de média mesmo, indo nos valores de, não é bem aqui, mas é aqui, indo nos valores de média mesmo e pegando média e desvio padrão de cada grupo das médias e fazendo, eu não consegui reproduzir esse corrigir, que é uma medida de tamanho de efeito padronizado por desvio padrão, isso que o corrigir significa. Eu não consegui reproduzir, então a gente vai mandar, a gente pretende enviar um e-mail para os autores para perguntar como é que eles acharam como é que eles acharam como é que eles calcularam esse corrigir. Por isso que eu mantenho a minha opinião de que é mais interessante a gente analisar esse estudo por enquanto realmente pelo tamanho da diferença entre os grupos, tá? Que dá para a gente calcular para massa muscular, massa magra total e massa magra apendicular. Para todas as outras coisas não dá, porque ele não dá as diferenças, ele dá as médias, tá? Então ele tá um pouquinho, é um estudo que está um pouquinho assim difícil para a gente fazer isso. Vocês podem ver aqui que aqui nada mais difere, né? Não difere peso corporal total, IMC, enfim, densidade mineral óssea, né? E massa gordurosa também, body fat, né? Também não difere. Ocorre que existem, eu falei, né, que não tem nenhuma interação tempo-grupo significativo. Os p-valores significativos do estudo, em sua maioria, são em relação ao tempo. Isso quer dizer que o quê? Os caras modificaram os caras modificaram o peso ao longo do tempo. Tipo, esse aqui ganhou um pouquinho, esses caras aqui também ganharam um pouquinho, por isso que a interação do tempo está significativa.
Esses caras aqui ganharam um tiquinho de nada. Esses caras aqui também ganharam um tiquinho de nada de MC, por isso que a interação do tempo dá significativa. Então, assim, com esses p-valores de tempo, o tempo ele não quer dizer nada aqui. Porque, na verdade, as coisas estão mudando ao longo do tempo no ensaio clínico, né? A gente dá uma intervenção para as coisas mudarem. Só que a grande questão aqui é o efeito do grupo, é o p-valor do grupo e o p-valor da interação tempo-grupo. No ANOVA de medidas repetidas, o que responde realmente a pergunta é a interação tempo-grupo. Tá? É o p-valor. Se a gente quer ver realmente o efeito da intervenção, se a gente quer responder se para esses desfechos de interesse, se consumir proteína a mais durante o café da manhã em comparação com a mais durante a noite, tem um efeito para esses desfechos pelo p-valor da interação tempo-grupo. Que esse p-valor da interação tempo-grupo, ele é exatamente igual se a gente fizesse um ANOVA das diferenças, que foi o ANOVA que fizeram no último vídeo que eu e o Caio a gente gravou. E aí nesse ANOVA das diferenças, dá exatamente o efeito o p-valor do grupo, e não o p-valor da interação do tempo-grupo, porque a interação tempo-grupo só existe no ANOVA de medidas repetidas. Se a gente faz um ANOVA aqui normal, sem ser um ANOVA de medidas repetidas, um ANOVA das diferenças, ou seja, a gente pega a diferença 12ª semana e diminui da baseline nos dois grupos e coloca isso num ANOVA, ele ia dar exatamente os p-valores para o grupo do p-valor tempo-grupo para o ANOVA de medidas repetidas. Então, o que responde à pergunta, resumo da ópera, o que responde à pergunta são os p-valores da intervenção tempo-grupo. Tanto que é esse p-valor aqui que ele evidencia aqui nos resultados dele, para falar do tamanho de efeito, com P de 0.056, que é exatamente o p-valor da interação tempo-grupo. Tá? Aqui também, para o appendicular, ele fala que é um P de 0.924. É isso, né? 0.924. Não, no appendicular é 0.991 que ele mostra aqui. A interação tempo-grupo, né? Tá diferindo um pouquinho. Tá diferindo um pouquinho, por que será? Pode ter sido que os caras escreveram errado alguma coisa. Total assim. LTM. Pode ser. Porque os outros valores estão batendo, pode ter sido só um pequeno errinho de digitação. Pode ser. Pode ser, sim. Que é aqui, 0.056 bate, 0.991 bate, tá vendo? Tá, é porque aqui é a porcentagem, Caio. Aqui é a porcentagem, percentage change. Aqui bate, tá vendo? Pro total é 0.056, que bate aqui, e pro appendicular é 0.991, que bate aqui, sacou? É a diferença absoluta. É a diferença absoluta, exato. E não a diferença em percentual. Exato. Ele deve bater aqui também, né? Aqui o LBR 0.069 deve bater aqui em cima. Acho que aqui tem erro de digitação, hein? Porque é 0.096. E eles aqui embaixo botaram 0.069. Acho que aqui tem erro de digitação. Eles trocaram, né? O 6 pelo 9 aqui, mas tudo bem. Os outros é tudo pela interação tempo-grupo. Tu tem mais alguma outra questão da parte estatística? Não, acho que a gente pode concluir. Tá. Então, dando uma concluída aí para finalizar o estudo, basicamente eles encontraram que o grupo que consumiu o café da manhã com alta quantidade de proteína e também uma distribuição melhor de proteínas ao longo do dia
teve um pequeno aumento na massa magra, que eles falam que foi um tamanho de efeito bem alto, assim, um alto aumento, mas como a gente foi discutindo a partir da apresentação do artigo, tem algumas questões aí em relação à mensuração do DEXA e algumas das interpretações estatísticas que o Gabriel trouxe, mostra que talvez esse efeito não tenha sido tão significativo assim. Enfim, basicamente isso, eles não encontraram nenhuma diferença de força, então o efeito principal que eles encontraram foi essa modificação da massa magra. Que é um resultado plausível, né? Apesar deles darem uma forçada aqui no effect size, tal, pelo tamanho de efeito, é um resultado plausível, né? Que você ter uma distribuição mais igualitária e treinar com uma quantidade de aminoácidos maior, próximo, enfim, vai fazer com que você, enfim, aumente a sua massa magra, consequentemente a sua massa muscular. Agora é esperar ver esse tipo de estudo ser replicado, né? Tentar talvez, se possível, se os pesquisadores conseguirem trazer alguma outra mensuração de massa muscular mesmo, talvez uma ressonância magnética, uma biópsia. Só que eu sempre fico um pouco receoso de falar isso, porque deve dar um trabalho da porra para os caras fazerem um estudo desse, né? Então eu acho importante ter respeito com os pesquisadores, mas assim, eu gostaria de ver alguns estudos comparando também outras frequências, né? De repente, 4 refeições contra 2, 3 contra 5, seria algo interessante, ainda mais em pessoas que treinam musculação. Uhum. Show de bola. Fechou. Vou parar de gravar aqui.